Oi, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro que a gente tem de hoje até o dia 21 de outubro. Lembrem-se que nós vamos ter vários encontros durante a semana, de segunda a sexta-feira, sempre começando às 8 horas da manhã. E o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é tratar a forma como alguns temas, os temas mais importantes, né? A gente relacionou muitos temas que estão dentro do edital, alcançando todos que estão aparecendo ali para o edital de primeira fase, do exame 36, a forma como aquelas questões, como aqueles temas são abordados pelo examinador. Bom, lembrem-se que em tributário a gente tem 5 questões, essas 5 questões são questões de caso prático, portanto, a gente nunca vai ter uma questão perguntando a respeito da legalidade, assinar a alternativa correta. Não, ele vai contar uma história, dizer que um prefeito fez alguma coisa, um governador fez determinada situação, usou decreto para isso, portaria para aquilo. Então, a gente nunca vai ter uma questão direta em direito tributário, né? Aliás, mais de 90% da prova é composta por questões que são questões de caso prático, o que de fato dificulta a sua prova e faz com que você tenha uma sensação de cansaço. Porque você precisa ler enunciados grandes, não só em direito tributário, mas em todas as outras áreas, e você precisa voltar para tentar entender quem foi que matou Maria, quem foi que matou José, se tem dolo, se tem culpa, e isso faz com que você tenha um número muito grande de questões, e essas questões fiquem cansativas para você. Você vai para as outras questões assim, extremamente cansado já. Então é um problema que nós temos na prova de primeira fase da FGV, que faz com que você saia, depois de terminada a prova, extremamente exausto. Aliás, os dois temas que a gente vai tratar hoje, inaugurando, né, esta semana, o tema de princípios tributários, é legalidade e anterioridade tributária, a forma como esses dois princípios eles aparecem na prova. A primeira coisa que você tem que pensar é que são princípios que transmitem a segurança jurídica para o contribuinte. Professora, por quê? Porque, veja, a gente tem que ter lei ordinária ou complementar que institua tributo. O tributo não pode ser objeto de instituição através de decreto, não na regra, só na exceção. O tributo não pode ser majorado, extinto, o tributo não pode aparecer de repente para você pagar. Olha a anterioridade aí. Então eu preciso saber quais são os veículos normativos que podem instituir tributo, majorar tributo, excluir tributo, conceder, sei lá, uma isenção, uma anistia, isso tudo em relação ao princípio da legalidade tributária. E quando a gente fala de anterioridade, a gente fala quando é que o tributo entrar em vigor. Quando é que a exigência pode entrar em vigor. Quando é que eu tenho que recolher o tributo. Ou seja, olha que interessante. Olha que interessante. A legalidade está relacionada à forma como você vai ver a materialização daquele tributo sendo cobrado. E a anterioridade está muito relacionada a quando você começa a pagar o tributo. Uma está muito relacionada a esse tempo, né? Quando é que eu pago? Eu pago agora? Eu pago dali 90 dias? Ou eu pago só na virada do exercício financeiro? Então olha que importante. Pega esse vídeo que a gente está assistindo aqui, compartilha ele, coloca like aí, deixa seus comentários sobre como que você acha esse tema. Quem estiver ao vivo aqui também, a Poliana está aqui, a Lori também está aqui. Bom dia para vocês. Diga o quanto vocês acham complexo esse tema, o quanto vocês acham importante, podem comentar e mandem para os amigos, porque é o seguinte, pessoal, a parte teórica desse tema é muito importante, mas o problema é que a gente precisa treinar a forma como isso tem que ser verticalizado, como isso cai na prova. E naturalmente ele vai colocar datas para você. Bom, se a regra é por lei, ele já vai começar a falar decreto. Se a regra é por lei complementar, ele vai falar lei ordinária para você. Então a gente tem que saber, o tributo pode ser veiculado por lei ordinária ou lei complementar? Quer ver? Uma dica, a grande maioria dos tributos é veiculada por lei ordinária, não precisa de lei complementar. Lei complementar, pessoal, ela é importante no seguinte sentido, o legislador originário entendeu que algumas matérias precisavam ser veiculadas por lei complementar. E à época da Constituinte, não era possível que a Constituição Federal tratasse de tudo de forma muito detalhada, sabe? E o legislador entendeu o seguinte, bom, este conteúdo, como é muito complexo e importante, eu vou designar a lei complementar, para que o processo legislativo entre em campo e para dificultar que aquela matéria fosse objeto de aprovação, exige-se um quórum de maioria absoluta, um quórum especial.
E para as matérias mais simples, que não trouxessem tantos problemas para o contribuinte ou nas outras áreas para o cidadão brasileiro em geral, a gente vai deixar isso para a lei ordinária. Então, algumas matérias em direito tributário estão reservadas à lei complementar. E como elas estão reservadas à lei complementar, ou seja, estão complementando o texto constitucional, que à época não era possível que se fosse feito isso, senão a gente não ia ter uma Constituição promulgada em 88, talvez a gente tivesse sido promulgada até hoje. E por isso ela reservou algumas matérias dessa especialidade. Olha como ele é importante. Ou seja, a lei complementar, ela é um núcleo muito importante da Constituição Federal, porque ela complementa o texto constitucional. No entanto, que a Constituição Federal ela veda que o presidente da República, inclusive, trate das matérias reservadas à lei complementar por medida provisória. Que eu vou te dar um exemplo, você deve ter visto alguma questão assim. Se vocês não viram, me digam. Se vocês nunca viram, se vocês viram, me digam se vocês já viram essa questão. Tem uma questão na prova da FGV. Na verdade, a gente teve 4 questões da mesma forma, tá? Uma delas falava assim, que o presidente da República, diante de calamidade pública, publicou uma medida provisória prevendo a instituição de empréstimo compulsório. Professor, em primeiro lugar, medida provisória pode instituir tributo? Pode, mas não aqueles reservados à lei complementar. E empréstimo compulsório é um desses. Então, diante de calamidade pública, diante de situações em que é necessário um incremento, um aumento de receitas públicas, o presidente da República não pode mexer naquele tributo, nem instituir, nem majorar, nem tratar daquele tributo, porque ele está reservado à lei complementar. Então, é um núcleo seguro da Constituição Federal. Aquele assunto é seguro, ele é infraconstitucional, a norma é infra, porque ela está abaixo da Constituição Federal, mas para aquele assunto passar, para aquele assunto fazer parte do nosso cotidiano, eu vou precisar de um quórum especial. Então a prova da FGV já perguntou isso 4 vezes. E aí, pessoal, como a gente teve a situação de pandemia, uma situação mais drástica, né, em meses anteriores, até no ano passado, a prova pergunta hoje em dia sobre a Covid-19 e diz: diante da situação nos hospitais, diante da situação da necessidade emergencial de saúde, o presidente da República poderia instituir um empréstimo compulsório? Nunca, porque está reservado à lei complementar. Professor, mas a situação é extremamente drástica, mas a Constituição Federal não deixou que ele o fizesse, porque empréstimo compulsório é reservado à lei complementar e não à lei ordinária. Então olha que interessante a forma como a legalidade pode aparecer na tua prova. Aí o que eu fiz? Eu já coloquei uma questãozinha de legalidade aqui bem interessante para a gente falar sobre as regras e as exceções à legalidade. Esta dizia assim, ó: a Presidência da República, por meio do decreto 546 de 1º de janeiro de 2022, aprovou novas alíquotas para o IPI, dentro das balizas fixadas na lei tributária. Então veja, ele tem liberalidade até certo ponto. Porque, veja, por que isso? Porque ele diz assim, ó, dentro das balizas fixadas na lei tributária. Então ele vai respeitar a lei, dentro dessas balizas, ou seja, dentro dessa norma, ele vai publicar um decreto. Bom, professor, então se é decreto, ele já não está colocando a regra para mim, né? Ele está colocando exceção. Se é uma exceção, eu preciso saber se esse tributo, esse imposto que está aqui, ele segue a regra ou segue a exceção. E ele diz o seguinte, ó: dentro das balizas fixadas, ele aprovou novas alíquotas para o IPI. Como é que eram essas alíquotas? Ó, cigarro 100%, vestuário 10%, macarrão alíquota 0%. Aí ele diz: sobre a hipótese, é possível afirmar que, letra A, deixa eu sair daqui da frente, né, tá? O referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da legalidade. Isso se a gente estivesse diante de uma regra, né? Dizendo que o decreto não pode, o decreto do presidente da República, o que ele está falando aqui para nós, é que o decreto do presidente da República não pode de forma nenhuma mexer em alíquotas. Letra B. O referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio do não confisco. Ele entendeu que essa alíquota tem caráter expropriatória, confiscatória, invade a propriedade do contribuinte e faz com que seja impossível essa carga tributária tão onerosa ser suportada pelo contribuinte. Letra C. As alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade do IPI. Ele está dizendo o seguinte: IPI é um imposto pessoal em razão da capacidade contributiva
então o IPI vai ter alíquotas progressivas, o que não é verdade, porque a progressividade de alíquota ela está muito mais relacionada, reservadas algumas exceções, a os impostos pessoais. O IPI é um imposto real que recai sobre a coisa e não sobre um aspecto ou um signo presuntivo ou um sinal presuntivo de riqueza, uma subjetividade do contribuinte. Letra D. As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI. Então vamos lá falar sobre isso? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui, então, a respeito do princípio da legalidade, é exatamente isso, ó. Coloquem aí, ó, para a gente começar. Princípio da legalidade, que na Constituição Federal está previsto no artigo 150, inciso 1 da CF, e também lá no CTN, artigo 97, incisos, né? Que traz o princípio da legalidade. Mas o que a gente está falando aqui é de uma primeira exceção ao princípio da legalidade, que é aquele que deveria reservar exatamente o seguinte: o tributo só pode ser instituído, majorado, aumentado, e benefícios fiscais só podem ser concedidos por meio de lei. Essa aqui é a primeira exceção que nós temos. Pois é, e a primeira exceção que nós temos, ela prevê a possibilidade do decreto. Ó, tem provas que vão chamar isso de decreto do presidente da República, tem gente que vai usar isso como, chamar isso como decreto presidencial, decreto do chefe do Poder Executivo, ou simplesmente ela vai dizer assim: o presidente da República publicou decreto, significa que é um decreto que é utilizado por ele. Pois é, o decreto presidencial pode sim realizar algumas coisas, tá? Ele pode majorar as alíquotas, olha que legal, dos impostos extrafiscais. É uma primeira hipótese, uma primeira possibilidade. Extrafiscais. Ele pode majorar essas alíquotas, então, do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Ele pode majorar essas alíquotas, é uma exceção à legalidade. Lembra que o decreto presidencial sempre vai respeitar os limites legais. Mas dentro disso ele pode mexer nessas alíquotas. E é tão verdade isso, e talvez isso tivesse ficado mais popularizado agora em razão da pandemia, infelizmente por esse motivo, onde as pessoas perceberam, né, que de fato o decreto do presidente da República precisava baixar, por exemplo, a alíquota zero dos impostos, né? De alguns impostos, como por exemplo o imposto de importação, para que os insumos e a matéria-prima tivesse e chegasse no Brasil com mais eficácia, com mais rapidez, na celeridade necessária, sem onerar a indústria, né? Que precisava produzir muito para entregar todos os materiais para os hospitais, né? Para aqueles hospitais de campanha, enfim, para tratamento da Covid-19. Então veja que são impostos extrafiscais. O que é isso, professora? Extrapolam a natureza meramente arrecadatória do tributo. Os extrafiscais, esses impostos, eles são responsáveis por regular a economia. Eles regulam a economia, eles regulam comportamentos, eles influenciam na economia, influenciam o comportamento. Quer dizer, a natureza dele não é só para arrecadar, não é apenas arrecadatória, sabe? Não é de cunho arrecadatório, mas é uma natureza. Esses impostos, eles regulam a situação econômica e comportamentos do contribuinte a ponto, pessoal, de eu saber exatamente que eu preciso baixar essa alíquota a zero. O IPI de veículos automotores, IPI alíquota zero de eletrodomésticos da linha branca. Veja então que o decreto do presidente da República não é nem lei ordinária e nem lei complementar. O decreto é um outro instrumento que é concedido ao Poder Executivo com uma exceção à legalidade para que ele possa majorar as alíquotas dos impostos extrafiscais. Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar aqui, nesse cenário que nós estamos vendo, é que o decreto não é inconstitucional.
Por quê? Porque o decreto pode fazer isso. Então, se você souber, o restante nem importa, ó. Quando ele fala que o decreto é inconstitucional, você vai pensar, não, não é, porque ele pode usar o decreto, é verdade. Ele não viola o princípio da legalidade. Professor, então por que ele não viola o princípio do não confisco? Por que você está dizendo que não viola? Porque, veja, o IPI, aqui numa questão muito importante, né? O IPI, ele é um imposto extrafiscal e o IPI será obrigatoriamente seletivo. Ele terá alíquotas seletivas. Só que é o seguinte, ó, a gente vai ter que adjetivar isso daqui, ó. A gente vai ter que pensar na prova o seguinte, ó, é obrigatória. Essa alíquota seletiva, ela não é uma opção do legislador. A alíquota seletiva, ela é obrigatória para o IPI. Professora, e o que significa essa alíquota seletiva ser obrigatória? É o seguinte, ó. Quanto mais essencial for o produto, menor será a sua alíquota. Quanto mais essencial, menor vai ser a sua alíquota. Quando a gente está pensando em essencialidade, a gente tem o inverso. Quanto menos essencial for o produto, maior será a alíquota. Olha, primeiro que o imposto extrafiscal, né, ele regula muito comportamento, economia, né, situações importantes de caráter emergencial, inclusive. As alíquotas serão obrigatoriamente seletivas, olha que interessante. O presidente da República mexe nessas alíquotas e ele pode dizer o seguinte, bom, o que a gente tem de essencial aqui, ó? Ó, o que eu tenho de essencial aqui é o macarrão e o vestuário. Então veja que o vestuário tem uma alíquota de 10%, o macarrão, que compõe a cesta básica do brasileiro, uma alíquota de 0%, e o cigarro uma alíquota de 100%, para desestimular esse consumo. Quanto mais essencial, menor vai ser a sua alíquota. Quanto menos essencial, produtos supérfluos, por exemplo, de perfumaria, é tudo mais caro, né? Bebidas alcoólicas, o tabaco, são impostos. Esse imposto extrafiscal, inclusive, é utilizado para desestimular determinados comportamentos do contribuinte, como, por exemplo, o consumo de tabaco, que faz com que o SUS, né, gaste muito dinheiro anualmente. Aí ele diz, as alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade. Lembra que IPI é imposto real e não pessoal, e o IPI também, pessoal. Ele não olha para um caráter de subjetividade, né, da pessoa. Eu não consigo aferir se a pessoa tem mais ou menos renda. E a gente está falando aqui provavelmente de uma pessoa jurídica também, né? Eu não consigo aferir a capacidade econômica ou a capacidade contributiva. Então, as alíquotas aqui, elas são diferenciadas em razão da seletividade do IPI. Olha que interessante, esta questão misturou dois conceitos importantes. Ela misturou dois princípios importantes. O princípio da legalidade, dizendo que o decreto não poderia ser utilizado quando o decreto pode, né, exceção à legalidade, e dizendo sobre o princípio da seletividade, que para o IPI é obrigatório, e eu já quero que você coloque um pontinho de atenção aí, e para o ICMS, as alíquotas serão facultativas, ó, seletividade é facultativa. Professor, o que significa quando a seletividade é facultativa? Quando ela é facultativa, significa dizer, pessoal, que ela poderá ter alíquotas seletivas. Aqui no IPI é obrigatória. O legislador, aquele que vai realizar a prescrição ali da norma, ele vai observar a seletividade da alíquota. No IPI, essas alíquotas são obrigatórias. Então a gente viu em uma questão só dois princípios. Professora, seletividade é princípio? Com certeza, é princípio constitucional, que orienta todo o sistema, que orienta todas as pessoas, sejam elas as pessoas da administração pública, sejam os contribuintes. Olha que interessante, então, o princípio da seletividade, junto com o princípio da legalidade na sua exceção. Decreto não é lei, medida provisória vai ser, ela tem vontade, ela nasceu para ser. Portaria não é lei. O que é lei? Lei ordinária ou lei complementar. Não sendo lei ordinária ou complementar, você precisa saber se está na exceção ou na regra, tá bom? Próxima questão que eu queria tratar, uma questão bem legal também, dizia o seguinte, ó. Através da lei ordinária 123, a União instituiu uma contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando para tanto
fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2021, com entrada em vigor em 2 de janeiro. Olha como ele está falando de prazo, de tempo aqui. Ó, nesse material que eu coloquei aqui, que está disponível, o pessoal está colocando aqui no chat, eu deixei o material bem completo de legalidade e anterioridade, inclusive até com umas tabelinhas bem legais para fixação de conteúdo, e ajuda isso bastante, né, nesses momentos aí que antecedem a prova, que está bastante bem próxima à data, né? Isso vai facilitar muito o estudo de vocês. Então, quando puder, já clica aí e baixa o material, tá bom? Aí eu dizia que ele está falando muito de um prazo, né, de tempo. Ele fala que a União institui por uma lei ordinária, você tem que saber se pode, lei ordinária, a União instituir contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando para tanto fato gerador e base de cálculo diferente daqueles discriminados na Constituição. Para quem não viu a primeira aula a gente tratou de competência tributária e capacidade tributária ativa. E na aula de competência e capacidade, caso você precise e volte nela, é a aula 1, eu falei sobre isso, né? Sobre a possibilidade da União instituir novas contribuições sociais para garantir o financiamento, né, da Seguridade Social. Eu só tenho que saber se essa contribuição pode ser tratada por lei complementar. Ele diz que, inclusive, então ele falou sobre uma fonte, primeiro ele falou sobre legalidade, falou sobre fonte, agora ele vira a questão para anterioridade, para perguntar quando é que ela pode vigorar. Quando ele fala sobre tempo, sobre prazo, ele está falando sobre anterioridade. Então ele vai dizer, publicada a lei, quando é que eu passo a pagar o tributo? Esse tempo é o tempo que a gente fala, qual é a segurança jurídica que eu tenho, como é que eu vou me planejar para pagar esse tributo? Ele diz, a referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2021 e entrou em vigor em 2 de janeiro de 2022, determinando o 1º de fevereiro do mesmo ano como data de pagamento do tributo. Por considerar indevida, essa contribuição, a Lori falou que não conseguiu acessar o material complementar da aula. Ela estava disponível já, o calendário, o material, tá tudo certinho lá. O que aconteceu? Depois você quer me falar? Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica Beta, atuante no ramo de estética, não realizou seu pagamento, pela qual, em 5 de julho de 2022, foi lavrado um auto de infração para sua cobrança, porque ela entendeu que ela não deveria realizar o pagamento dessa nova contribuição. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que pode ser alegado pelo contribuinte para impugnar a referida cobrança. Ele diz, a nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual. A nova contribuição só poderia ter sido instituída mediante lei complementar, e a Constituição veda a instituição de contribuições não cumulativas. Olha só a bagunça que ele fez. Primeira coisa que ele falou, 2 alternativas sobre anterioridade, para ver se a gente está esperto em relação a isso. Uma alternativa dizendo que esse tributo só pode ser vinculado por meio de lei complementar, porque é uma contribuição social residual, não é aquela já prevista pela Constituição, é a carta na manga da União, ele está dizendo aqui. E que a Constituição Federal, ela veda a possibilidade de contribuições não cumulativas. Vamos lá falar sobre isso então? Olha que interessante, a gente está falando então sobre o princípio da anterioridade. O artigo 150, inciso 3, ele fala na linha B e na linha C, a respeito de 2 anterioridades, sendo que essa aqui da linha B é a anterioridade do exercício financeiro e da linha C é a anterioridade nonagesimal. Que você vai também na prova ler como noventena, e na prova você também vai ler lá o termo mitigado. Apesar das impropriedades que são utilizadas para esses termos todos, você vai ver isso, ele está falando que é uma anterioridade reduzida, menor, mitigada, né?
No exercício financeiro, o que significa isso? Publicou a lei, já pode cobrar? Não, não, tem que aguardar a virada do exercício financeiro. Nonagesimal, publicada a lei, quando é que pode cobrar? Passados 90 dias. O exercício financeiro, lembrem disso, é o período que compreende 1º de janeiro a 31 de dezembro. No meio desse período aqui, ó, se ele respeita a anterioridade, não pode haver cobrança. O exercício financeiro é esse tempo aqui, esse momento, né? E aí o tributo só poderia ser cobrado na virada do exercício, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, o ano seguinte. Então, nonagesimal, mitigada de 90 dias, aquela mais curtinha. O que a gente tem que pensar? Bom, peraí. Será que quando é instituída uma nova contribuição social ou uma nova contribuição na competência residual da União, ela pode ser imediatamente exigida? Aí a gente vai ter a questão das exceções, né? E é isso, pessoal, que faz com que a gente possa se atrapalhar na prova. E uma das exceções, de fato, são as contribuições sociais, ó. As contribuições sociais. As contribuições sociais, elas não podem ser cobradas imediatamente. As contribuições sociais, elas aguardam 90 dias, ó, da data da publicação da lei majoradora, que aumenta o tributo, ou instituidora. Para vigorarem. Lori, ó, aqui, ó, tente hoje novamente com seu login e senha, você baixa dando um clique nos símbolos de PDF. Vê se você consegue, qualquer coisa você nos chama, tá? Por favor. Então, as contribuições sociais, elas não podem ser imediatamente exigidas, elas precisam aguardar os 90 dias. Ou seja, as contribuições sociais não precisam aguardar a virada do exercício financeiro. As contribuições sociais, portanto, são uma exceção à anterioridade do exercício financeiro. As contribuições não precisam aguardar a virada do exercício. Significa dizer que, se a contribuição foi publicada hoje, eu preciso aguardar apenas 90 dias para que ela possa ser objeto de cobrança. Vamos olhar isso na questão? Vamos ver o que ele falou sobre 90 dias? Ela falou que a nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos lá para a questão? Ele disse que a lei foi publicada em setembro e entrou em vigor em janeiro. Então não. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ela não violou. Ela aguardou os 90 dias. De 1º de setembro a 2 de janeiro já se passaram muito mais do que 90 dias. Então, por isso, ela não violou e essa alternativa não está correta. Ela precisa só aguardar os 90 dias, então ela não violou. Ele disse que a nova contribuição violou a anterioridade anual. Não, não é verdade. Sabe por quê? Porque de 1º de setembro a 2 de janeiro de 2022, setembro de 2021, janeiro de 22, a gente teve a virada do exercício. Ela não violou, até porque ela nem precisava respeitar. Ela precisa respeitar apenas 90 dias. Aí ele diz que a contribuição só pode ser instituída por meio de lei complementar. Olha o que o examinador faz com você. Ele mistura anterioridade e legalidade. Então, ponto de atenção. As contribuições sociais residuais que nós vimos na aula primeira, de competência residual, e essa competência que está sendo exigida aqui, junto com legalidade e junto com anterioridade, as contribuições sociais, aquelas que são residuais, que estão no artigo 95, parágrafo 4º da CF, elas só podem ser veiculadas por meio de lei complementar. Lembra que é um resíduo da competência da União e não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Se eu estou inserindo uma nova contribuição, se eu estou inserindo um novo imposto, eu estou onerando mais o contribuinte, a pessoa física ou a pessoa jurídica, o sujeito passivo. E por isso a Constituição Federal disse: esta matéria tem, em razão da sua importância, em razão de trazer mais onerosidade, de fazer com que a pessoa tenha que pagar mais tributo, ela tem de estar reservada à lei complementar.
naturalmente um processo mais rígido e de dificuldade, de dificuldade mesmo de aprovação. Há um quórum especial. Olha que interessante. Primeiro ponto de atenção. Essa questão, ela misturou anterioridade do exercício com anterioridade nonagesimal. Essa questão trouxe fontes para você e esta questão misturou o tema de competência residual. São temas que estão entrelaçados. Qual é a regra, professora? É regra que o tributo ele só possa ser exigido em razão de uma questão do princípio da não surpresa, ele não possa ser exigido agora. Ele tem de aguardar um momento para que eu possa me preparar. Ou ele aguarda a virada do exercício financeiro, ou então ele aguarda os 90 dias. E as contribuições sociais residuais, elas aguardam 90 dias, porque elas são uma exceção à anterioridade do exercício financeiro. Não precisa aguardar a virada, tá? 90 dias, publicou, depois de 90 dias já pode ser exigido. Então, da data da publicação, quando que o tributo pode ser exigido? Depois de 90 dias. É uma exceção à anterioridade do exercício financeiro. Ela precisa só aguardar nonagesimal. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para o enunciado e perguntar quando é que ela foi exigida. Sempre que você estiver diante de quando, você está diante de anterioridade. Publicou e foi exigida quando? É anterioridade. Você tem que saber se é do exercício financeiro, se ela é nonagesimal, ou seja, se o tributo aguarda. Por exemplo, imposto de importação e exportação não aguardam nada. IOF não aguardam nada. Publicou, cobrou. É exceção absoluta. É o que a gente vai tratar, acho que na próxima questão já, para falar sobre isso. É isso mesmo, ó, a gente vai tratar nessa próxima questão para a gente sedimentar esse conhecimento sobre essas diferenças, né? Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei publicada em 18 de fevereiro de 2010 majorou a alíquota do imposto do IPI, bem como majorou a alíquota do imposto de exportação. A partir de que data a nova alíquota pode ser exigida para o IPI e para o imposto de exportação? Essa daqui, pessoal, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores pegadinhas que a gente tem na prova da FGV. Então, cuidado com isso, ó. Atenção. Eu falei para você de impostos extrafiscais, né? Eu falei para você do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF. Eu te contei uma história que eles são uma exceção à legalidade, o decreto presidencial pode majorar as alíquotas deles, né? E eu falei que eles regulam comportamento, regulam economia, influenciam na economia. Eu disse isso para você e disse que eles são uma exceção à legalidade. Só que cuidado, o IPI, que é a pegadinha, só serve para atrapalhar a gente em concurso, só isso. Ele derruba metade dos candidatos. A outra metade fica em dúvida. O IPI, pessoal, do grupo dos extrafiscais, ele é o único que aguarda 90 dias. Do que, professora? Sempre pense assim, ó, para facilitar a sua vida. 90 dias da data da publicação da lei. Majoradora. Instituidora. Para ser exigido. Então quer dizer que o IPI, ele é uma exceção, ele não respeita a anterioridade do exercício financeiro, mas ele respeita 90 dias, então ele respeita a mitigada, respeita a nonagesimal, respeita a noventena. E os demais? Os demais não. Imposto de importação e exportação, IOF, esses aqui. Poderão ser imediatamente exigidos. Olha a pegadinha desses impostos. Essa aqui é a pegadinha mais chata que tem. Por quê? Porque você está estudando imposto extrafiscal e você tem na sua memória que são impostos extremamente importantes porque regulam a economia. E o IPI regula a economia. Eu não sei por quê, eu não sei o que aconteceu
Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento que o IPI ficou fora desse grupo. Eu acho que foi só para fazer a gente errar isso. Gente, mas muita gente erra isso em prova. Porque é normal. Tá toda hora o professor falando na sua cabeça, mas acontece que não aguarda nada, é imposto extrafiscal, regula, ele é maravilhoso, ele é ótimo, ele é tudo de bom. Quando a gente tem a possibilidade de ter uma quebra na indústria, joga esse IPI alíquota zero. Só que isso aqui é o seguinte, pessoal. A gente está falando de uma majoração de impostos, de uma elevação da carga tributária. E o legislador entendeu que o IPI, em razão inclusive de sustentar essa situação dele, de regulador da economia, que quando a gente tivesse uma majoração de alíquota, ele precisasse, nesta regra, aguardar os 90 dias. Ele falou, não, a gente não pode deixar o IPI lá, sem podendo ser cobrado imediatamente. A gente vai ter que fazer com que haja uma segurança jurídica para o contribuinte, fazendo com que 90 dias, pelo menos, fosse essa reserva, né? Que estivesse muito relacionado a esse princípio da não surpresa. Então, cuidado, a gente tem uma pegadinha aqui. Nesse grupo dos impostos extrafiscais, o IPI aguarda 90 dias e o restante não aguarda nada. O restante, ou seja, imposto de importação e exportação e IOF deste conjunto de extrafiscais, a gente diz que eles são uma exceção absoluta. Exceção a anterioridade. Lembra que a anterioridade é um gênero e a gente tem duas espécies, ó, o gênero anterioridade, e nós temos duas espécies, de exercício e nonagesimal. E esses outros impostos, eles não aguardam absolutamente nada. Olha lá. Visando então fomentar a indústria, a lei majorou, aumentou a alíquota de IPI. Quando ele pergunta IPI, você fica esperto. E a alíquota de imposto de exportação. Aí ele falou, quando é que pode, ou a partir de quando pode ser exigida a nova alíquota de IPI e de imposto de exportação? Imediatamente para ambos, mentira. No exercício financeiro, o seguinte para ambos, mentira também, não precisa guardar. 90 dias para IPI e imediatamente para IE. 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI, não, ó, tá vendo, ó, é da publicação da lei. Olha só como a letra C e D são bem enroladinhas. Não são 90 dias após o exercício financeiro seguinte, não é isso. São 90 dias após a publicação da lei majoradora ou instituidora, imediatamente para o IPI. E ele falou, e no exercício financeiro seguinte para o IPA, professor, aqui já tem mais um vício, né? Nós temos dois vícios aqui. Então a alternativa correta é a letra C, que diz 90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o imposto de exportação. Ah, eu tenho uma dica muito boa para te dar. Eu sempre ensino isso para os meninos que estão na segunda fase, porque a gente pode fazer consulta, né? Que essas exceções à anterioridade, essas exceções todas estão listadas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. As exceções estão ali listadas e é bem tranquilo, se você quiser fixar conteúdo de leitura, eu coloquei no material, tá tudo lá bonitinho, coloquei todas as tabelinhas de exceções que existem, né? Dos impostos extrafiscais e dos mais tributos, que a gente vai tratando aqui, viu? A gente vai falar sobre todos eles, tá? Mas eu já deixei uma tabelinha para você se sentir seguro para fazer as questões que você está trabalhando. E aí, olha que legal. A gente tem um lugar na Constituição Federal que disse, olha, aqui eu vou tratar todas as exceções à anterioridade que existem dentro do sistema. E esse parágrafo é responsável por tratar todas as exceções à anterioridade, o que nos facilita muito a vida, inclusive quando você for para a segunda fase, se Deus quiser. Né? Você vai ver que é mais concentrado ali, você vai lá, olha lá, mas na primeira fase tem que memorizar, na primeira fase tem que compreender e com as questões trabalhar a fixação do conteúdo, né? Vamos lá para uma próxima questão que eu gosto bastante também. Através da Lei Ordinária 123, a União instituiu uma contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social. Desculpa, perdão. Essa daqui, desculpa. Determinada lei promulgada em 15 de agosto de 2022 determinou a majoração do ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de setembro, 2021 aqui, né? Reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z elevou o IOF para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que o ISS
pode ser cobrado quando decorridos 90 dias da publicação da lei, ao passo que novos valores do ICMS, ICMS e IOF podem ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que implementaram. Esse é o primeiro problema. Letra B. Todos os impostos só podem ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou por força do princípio da anterioridade. Na hipótese do enunciado, o ISS e o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada garantia do contribuinte cuja violação causa o vício de inconstitucionalidade. Nossa, linda, né? Nossa, achei linda a forma como ele construiu aqui. Tá tudo errado, mas olha que bonito. É engraçado, né? Quando a gente vai fazer questão, a gente fica pensando assim, bom, eu não sei a resposta, mas tá tão bonito, né? Parece uma coisa tão complexa que eu vou assinalar a alternativa correta, não é verdade? O IOF, letra D. O IOF de cunho nitidamente extrafiscal em relação ao princípio da anterioridade está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do decreto que alterou a sua alíquota para que ele possa ser cobrado. Olha que loucura, né? Ele fala sobre a possibilidade desta cobrança, né? E ele não está falando para mim, em momento nenhum, que o IOF pode ser cobrado imediatamente por ser imposto extrafiscal. Ele é uma exceção absoluta ao princípio da anterioridade. Veja que ele não fez isso conosco, né? Ele simplesmente está me dizendo sobre ISS, ICMS, IOF e não está me dizendo o que eu quero ouvir, que é o IOF já pode ser cobrado da data da publicação da lei que institui ou majora. Ele pode, porque ele é um imposto extrafiscal. Ele está ali dentro da nossa lousa, né, que a gente colocou, naquele conjuntinho, ó, de impostos, ó. Deixa eu colocar aqui na minha lousinha. Naquele conjuntinho de impostos extrafiscais, ó, o IOF. Ele não aguarda absolutamente nada, professora do céu. Se ele não aguarda nada, então a gente já tem que arrancar uma da nossa frente. Isso mesmo, ó. Ah, tá bonitinho ó, aqui, de cunho extrafiscal, em relação ao princípio da anterioridade, só que depois ele começa a ramelar. Está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias. Não é verdade isso. Letra A. O ISS só pode ser cobrado decorrido de 90 dias, a passo que os novos valores podem ser cobrados a partir da data da publicação dos diplomas. Cuidado! IOF sim, ICMS não. E outra coisa, ISS não pode ser cobrado depois de 90 dias coisa nenhuma. Ele não é uma exceção à anterioridade não, tá? Todos os impostos mencionados somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma que alterou por força do princípio da anterioridade do exercício financeiro. Ó, cuidado, hein? Professora, peraí, então ISS não é imposto extrafiscal? Pessoal, alguns autores, eles consideram, assim, que todos os impostos podem alcançar um caráter de extrafiscalidade, que ao mesmo tempo que eles são fiscais, eles têm uma natureza fiscal de arrecadação, eles também podem alcançar um caráter de extrafiscalidade, tá? Então, eles dizem o seguinte, bom, alguns tributos têm uma faceta dupla, uma dupla forma de ser enxergado. Eu acho que o tributo, no mesmo momento que ele é fiscal, ele pode ser extrafiscal. Mas, para a prova da FGV, essa afirmativa ela não tem validade, porque a prova da FGV e as provas de concurso, elas estão muito ligadas à legislação, à norma, à Constituição Federal, às súmulas, né? E não às interpretações da doutrina. Uma boa parte das bancas no Brasil inteiro já deixou de considerar alguns entendimentos jurisprudenciais prevalentes, que são novos, né? Porque isso pode trazer para o examinando uma possibilidade de ingressar com recurso. E uma outra coisa, pessoal, é que se a prova abre demais para interpretações da doutrina, a gente sempre vai ter uma doutrina dominante e uma doutrina não dominante. E que devem ambas serem consideradas. Em determinado momento político, uma doutrina pode se sobressair em relação à outra. O entendimento de um doutrinador pode se sobressair. E por isso, a gente não vai considerar isso aqui. A gente vai considerar os impostos extrafiscais, importação, exportação, IPI e IOF, somente esses. Importação, exportação, IPI
e IOF. Esses são extrafiscais. O restante não são considerados extrafiscais. Apesar de, realmente, alguns deles, como ICMS, por exemplo, eu entendo também, assumir um caráter de extrafiscalidade, regulação de economia. A gente está vendo ICMS nos combustíveis. Ué, não tem uma regulação de economia aí? Ave Maria! Se eu tiro ICMS, ou se eu aumento a carga do ICMS, eu tenho uma questão extrafiscal, de comportamento do contribuinte, aquele que não vai deixar de indicar, de usar o veículo, ou a gente percebe, né, os aplicativos de motoristas, né, nesses aplicativos, motoristas não querendo mais fazer corrida, porque eu tenho uma carga elevada de ICMS e de CID sobre ICMS, sobre combustíveis, tanto CID quanto ICMS. Então, por isso, pessoal, para a prova da FGV, a gente não vai pensar nisso, a gente vai pensar só em importação e exportação e PIOF. Quando você for fazer pós-graduação, quando você for fazer outras coisas, você vai assumir essa extrafiscalidade, tá? E aí, pessoal, olha que legal. Todos os impostos só podem ser cobrados no exercício financeiro. Professora, sempre que tem todos, a gente tem que ficar esperto? Tem. Tem sim. Todos é muita coisa. Todos os impostos mencionados só vão ser cobrados no exercício financeiro seguinte. Não é verdade isso, né? Por quê, professora? Porque a gente sabe que o IOF, se eu sei do IOF, nesta questão eu não preciso saber de ICMS e ISS. Se eu sei sobre IOF, vamos pensar? O IOF pode ser cobrado a partir da publicação do diploma legal. Tá, é verdade isso. Mas e o ISS, ICMS, só aguarda 90 dias? Não, não aguarda. Próxima alternativa. Todos podem ser cobrados no próximo exercício financeiro, não é verdade? Porque o IOF pode ser cobrado imediatamente. Letra D. O IOF só pode ser cobrado depois de 90 dias. Mentira, pode ser cobrado imediatamente. Professora, olha a letra C, então, ó. Esse que é o bonitão, né? Na hipótese do enunciado, são questões... as alternativas são muito bem construídas, né? Na hipótese do enunciado, tanto o ISS quanto o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada uma garantia do contribuinte cuja violação causa um vício de inconstitucionalidade. Professora, por que causa vício de inconstitucionalidade? Porque está na Constituição Federal, porque está na CEF de 88. O ISS e ICMS, sim, não podem ser cobrados antes de decorridos 90 dias. O ISS e ICMS, eles têm uma questão de segurança jurídica, eles dizem o seguinte, ó, não me venha, no mínimo vocês têm que aguardar 90 dias. Vocês não podem ser cobrados imediatamente, de jeito nenhum, de jeito algum, você pode ser cobrado imediatamente. E você nunca vai ser cobrado antes de 90 dias, e a segurança jurídica diz que você pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. Você não pode ser cobrado agora. Eu não posso fazer com que, passados somente 90 dias, eu possa ter a possibilidade da cobrança desse tributo. A letra C está correta, porque a gente tem um vício de inconstitucionalidade, professor, porque está na Constituição Federal de 88. Está na CF, ou estão na CF, todas as exceções à legalidade. E quando esta exceção é desrespeitada, ou seja, o tributo precisa aguardar, ele não aguarda, tem vício de constitucionalidade. Eu não posso ter a cobrança do tributo. Então, olha só que interessante. Eu sempre vou ter os tributos. Olha que legal isso. Olha que legal. Eu coloquei isso no material. A gente sempre vai ter os tributos que não aguardam nada. Nada. Sabe como que eu falo para os meninos da segunda fase? E eu falo sempre isso para a primeira fase. Publicou, cobrou. Não aguarda nada. Tá bom? Eu tenho os tributos que aguardam apenas 90 dias. Do que, professora? Da data da publicação da lei instituidora ou majoradora. E eu tenho os tributos que aguardam a virada do EF, do exercício financeiro, tá vendo? Tá? Professora, eu não acredito. É isso mesmo, ó, tá? Ah, isso mesmo, Lore, essa daí você vai usar a vida inteira. Todo mundo se confunde com isso, todo mundo. Pode guardar isso, porque se ele quiser anterioridade, ele vai falar de IPI. Isso cai na prova até na primeira fase, viu? Isso aparece mesmo, tá?
Ah, a Laura pagou, desculpa, eu não podia ter lido, eu acho, né? Eu li aqui, desculpa. É que bem na hora que eu olhei, você tinha escrito. Ó, não aguarda nada, publicou, cobrou? Imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Empréstimos compulsórios, a gente vai estudar. Na calamidade pública. E na guerra. Impostos extraordinários de guerra, IEG também, tá? Importação, exportação e IOF. Cada lugar a sua tatuagem, né? Aguardam só 90 dias. Publicou, no mesmo exercício financeiro, já pode cobrar. A gente vai ter o IPI, ó lá, né? Importantíssimo. ICMS, combustíveis, CID. Deixa eu arrumar, né? Ficou feio. CID combustíveis. Base de cálculo de IPVA, base de cálculo de IPTU. Ficou feio. Deixa eu arrumar. Base de cálculo de IPVA, base de cálculo de IPTU, tá? Base de cálculo PVA, base de cálculo de IPTU. Uma parte aqui das exceções, né? As mais importantes. Ah, e o imposto de renda aqui também, isso aqui sempre aparece, que as novas alíquotas poderiam ser cobradas. E aí, olha que legal. Quando eles falam da virada do exercício financeiro, sabe o que a prova vai falar para você? 1º de janeiro de 2022 passou a ser cobrado, porque em 31/12 de 2021 foi publicada a lei. Então aqui ele não precisa aguardar 90 dias. Só virou, cobrou. Quando a gente está falando da virada do exercício financeiro, olha que legal, memorize isso daqui, ó. Virou, cobrou. Ele não precisa aguardar 90 dias. Virou, ele já pode ser cobrado. Pronto, então base de cálculo de PVA, base de cálculo de IPTU e as novas alíquotas de imposto de renda, elas podem ser instituídas até 31 de dezembro e passam a ser exigidas a partir de 1º de janeiro. É isso mesmo, virou, cobrou. Publicou, cobrou, não aguarda nada, virou, cobrou, aguarda só a virada do exercício financeiro e não precisa aguardar os 90 dias. Olha que interessante, tá? Então, peraí, eu tenho 3 grupinhos, não aguarda nada, publicou, cobrou. Aguarda 90 dias da lei instituidora ou majoradora, não é do próximo exercício, igual aquela alternativa, né? E aguarda uma virada do exercício financeiro e não precisa aguardar 90 dias. Base de cálculo de PVA e IPTU. Você vai saber, sabe por quê? Porque a pessoa recebe o carnê de PVA no finalzinho do ano para pagar IPTU, para pagar já no exercício financeiro. Ele toma um susto, né? Ele toma, meu Deus do céu, olha quanto aumentou. E pode aumentar. Ele pode majorar as alíquotas até 31/12, quando ninguém mais tá vendo nada. Até 31/12 de 2021, ele majora e ele pode ser cobrado já na virada do exercício financeiro. Ele começa a mandar os carnezinhos para você lá no começo de dezembro e a lei você nem viu. A lei já foi publicada, já foi sancionada, foi publicada e aí você não está nem vendo que isso aconteceu e os novos valores já são exigidos a partir de 1º de janeiro de 2022. E eu sempre brinco assim, ó, e é verdade isso, nos jornais locais, os jornais assim, né, que trabalham não em todo o Brasil, né, os jornais que são transmitidos em todo o território nacional. Mas os jornais locais, a primeira informação que ele dá para você no jornal local é exatamente essa, que ficou mais caro ser proprietário, que o IPTU aumentou e que teve um aumento lá de 200%, de 2.000%, de 550%, é verdade, esses valores são todos verdadeiros, que eu tô falando, não é mentira isso, e que aí a gente teve um aumento do IPVA, um aumento do IPTU, uma majoração da base de cálculo de IPVA, uma majoração da base de cálculo de IPTU, e que esses valores já valem para o próximo exercício. Exatamente. Eles já valem para o próximo exercício, que essa lei foi publicada até 31/12. A mesma coisa, mas é isso em nível nacional. Aí passa lá os jornais que são transmitidos em rede nacional e eles falam exatamente sobre isso. Que houve uma alteração da tabela do imposto de renda e que as novas cobranças já são válidas para o novo ano que se inicia. É isso mesmo. Então olha que interessante. Virou, cobrou. Base de cálculo de PVA, IPTU e imposto de renda, lembra disso? Os que não aguardam absolutamente nada porque não há razão para aguardar.
porque eles são importantíssimos no sentido de regulação de economia. Como é que pode um imposto extraordinário de guerra aguardar 90 dias? Ou empréstimo compulsório na calamidade pública aguardar 90 dias? 90 dias era muita gente morrendo de Covid. Não é isso? Lembram-se disso. Agora, infelizmente agora, é mais fácil a gente pensar nesse exemplo. Como é que uma calamidade pública ou uma guerra externa, ela pode aguardar 10 dias, né, para ser socorrida? A situação, os efeitos que lhe deram causa podem demorar 90 dias. 90 dias é muita gente morrendo, 90 dias é muita gente hospitalizada, não dá. E isso acontece com o imposto de importação e exportação e o IOF também. Então, publicou, cobrou. Veja a emergência desses tributos. O que não está na lista tem que aguardar. O que não está na lista não é exceção nenhuma coisa nem outra. Então, eles têm que aguardar, tá? Me digam aí o que vocês acharam, se isso ficou claro. Quem é que vai participar agora da nossa mentoria no Zoom? Quem que quer entrar na mentoria agora? Não vai pagar nada não, viu? De graça. Pra gente conversar, falar, tirar dúvidas de questões. Quem que vai participar aí da mentoria? Eu vou pedir pro... Acho que eu mesmo consigo colocar o link aqui. É só clicar lá. É só clicar e aí eu vou abrir a sala daqui a pouquinho pra gente já... Ó, tá aqui. É só clicar nesse link, ó. Copia o link que tá... Isso, ó lá, link de acesso à mentoria coletiva, isso. Desculpa, Gil, Obrigada, fica melhor assim, né? O link de acesso à mentoria, ó. Fica muito melhor assim. Sala aberta, isso mesmo, gente, ó, sala aberta, a gente já pode conversar. É só entrar na mentoria coletiva pra gente falar, inclusive, sobre essa temática que a gente tratou hoje, se vocês quiserem, ou sobre alguma questão que vocês queiram tratar, que vocês já estejam estudando, né? E aí a gente pode conversar sem problema nenhum. É só clicar nesse link. Então, algumas terças-feiras, né? Eu disponibilizei o calendário. E aí, algumas terças-feiras, a maioria das terças, né? A gente tem 4 mentorias coletivas. Toda terça-feira a gente vai entrar na sala para falar, né? A gente vai fazer aí 50 minutos mais ou menos de mentoria coletiva, para a gente poder conversar mesmo, falar sobre o tema, dizer as dificuldades, tirar as dúvidas que vocês tenham, tá? É super importante, eu acho que nesse momento, né, a gente fazer isso. Bom, só voltando à informação importante. Material disponível, calendário disponível, os PowerPoints também, ó, ficam disponíveis para você. E também a lousa. A lousa que eu faço também fica disponível, tá? Fica disponível dentro do site. É só entrar no robertabodrin.com, se cadastra lá, não tem nenhum custo, é só retirar os materiais que ficam disponibilizados para vocês, tá bom? Então, quem é que vai comigo para lá, fique à vontade, pode clicar, a gente entra pra gente se conhecer, pra gente conversar, falar sobre a prova, tá? Falar sobre essa dinâmica, né, das questões que são tão importantes assim. Então, eu acho que eu posso encerrar, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui, então. Eu vou aproveitar para desejar bom dia para todos vocês, desejar que tudo esteja bem, que tudo fique bem aí com vocês, tá? Encerrando por aqui, então, a gente entra lá na nossa mentoria coletiva, tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês, espero vocês daqui a pouquinho, um minutinho, a gente abrindo a sala, já estamos lá, tá bom? Um abraço a todos, pessoal, muito obrigada, viu? Um abração, até!